A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando a Teologia. Se você é novo no canal, não me conhece, sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado da CEADEB e a CJDB. E para mim é sempre um privilégio poder contar com a sua participação. Neste canal Descomplicando a Teologia, você sempre vai estar encontrando vídeos da Escola Bíblica Dominical, da lição de adultos toda segunda-feira, lição dos jovens toda terça, lição juvenis toda quarta, lição dos adolescentes toda quinta-feira e toda sexta-feira um descanso, né? Que ninguém é perfeito nesta vida, né? E sempre também vídeos relacionados à escatologia. Eu sou autor do livro Descomplicando a Escatologia. Falo muito sobre escatologia, sobre arrebatamento, grande tribulação, porque eu sou pré-tribulacionista, o que significa, porque a igreja não passará pela grande tribulação. Na descrição aqui vou deixar um link, se você tiver interesse em comprar o meu livro, custa apenas R$20, tá bom? Mas hoje nós estaremos fazendo o comentário da lição dos juvenis. Nós já estamos aqui na quarta lição, que vai trazer por título: Os hebreus vão para o Egito. Os hebreus vão para o Egito. Eu já falei para vocês que quando nós falamos assim dos hebreus, estamos falando de todos os descendentes de Abraão. Todos os descendentes de Abraão são os hebreus. Quando nós falamos dos judeus, o judaísmo, estamos falando da religião dos judeus, dos hebreus, tá bom? Então, hebreus são os descendentes de Abraão, possivelmente porque Abraão descende também de um homem chamado Eber, ou Eber. Quando nós falamos em judeus, nós estamos falando de todos aqueles que seguem o judaísmo, que é a religião principal dos hebreus. Quando falamos de israelita, nós falamos da cidadania, aquele que nasceu ou tem o direito à cidadania de Israel, israelita, tá bom? Então, vamos lá. Hebreus vão para o Egito. Aqui, particularmente, nós vamos estar falando a vida e um pouquinho sobre a história do jovem chamado José. Eu creio que você já viu muitas pregações, muitos ensinos sobre a vida de José, porque a história até é bastante grande, né? Salvo engano, começa lá em Gênesis capítulo 37, vai até Gênesis 50. Então, se você for ver a Bíblia Sagrada, destinou cerca de 13 capítulos para falar exclusivamente sobre a vida de José. Então, porque ela tem a grande importância para com as nossas vidas. José é tipo aquele cristão que tem a promessa de Deus na vida, mas até essa promessa se cumprir, meu irmão, vão passar muitas águas pela ponte. Vão ter muitos desafios sendo enfrentados. Vão ser vários desertos até a promessa de Deus se cumprir. Mas é necessário nós percebermos que meio esse deserto, meio essas turbulências da nossa vida, Deus sempre estará nos guardando e nos protegendo de todas as dificuldades. Nós não vamos passar por dificuldade. Muitas pessoas têm no entendimento, têm na compreensão que por sermos fiéis a Deus, nós não passaremos por tribulações, nós não passaremos por sofrimento. E isso é mentira de que ele disse isso. Nós vamos passar por muitas lutas e muitas dificuldades. E se for necessário, Deus passará conosco, ao nosso lado, nos protegendo, nos guardando na aflição e nas tribulações desta vida. Então vamos lá. Hebreus vão para o Egito. A introdução: a família de Jacó. Jacó, nós sabemos que é aquele filho de Isaac. Não foi o seu filho primogênito, porque quem nasceu primeiro foi Esaú, mas Jacó já nasceu segurando o pé lá do seu irmão. Aquele homem que lutou bastante, pelejou bastante para conseguir os seus ideais, conseguir os seus sonhos. Mas Deus também tinha um propósito na vida de Jacó. E desse momento aí, agora Jacó tem cerca de 12 filhos. O seu filho mais amado é o seu 11º filho. 11º filho é o primeiro filho da sua amada Raquel, que esse nome é José. José, o nome José significa aquele que Deus acrescente filhos, que Deus aumente filhos. Porque esse é o grande desejo do coração de Jacó, que Raquel, a sua amada, tivesse mais filhos. Tanto que teve um outro filho chamado Benjamim. Tá bom? Então Benjamim é o 12º filho de Jacó. Também veio oriundo de Raquel. Mas o primogênito da amada dele, de Raquel, é José. E é isso que nós vamos estar estudando hoje para a glória do nome do Senhor Jesus. Quando nós falamos da história de José, qual é a primeira coisa que vem na sua cabeça, no seu entendimento? Vem a prisão, vem os sonhos. José, irmãos, estava na sua simplicidade de vida, cuidando das ovelhas do seu pai. E Deus começa a lhe dar sonhos, Deus começa a trazer revelações para a vida de José, sobre o projeto que Deus tinha para a vida de José. Então José recebeu de Deus sonhos, visões,
sobre o projeto que Deus tinha para a vida dele. E José agora começa a procurar as pessoas próximas, o seu pai, os seus irmãos, para contar esses sonhos, porque ele não entendia, não compreendia o que é que Deus queria falar, qual era o projeto de Deus para a vida. Eita, grande erro de José foi esse. Ter contado para as pessoas que não estão na mesma fiação, não estão no mesmo propósito, irmãos. E depois nós sempre ensinamos e ministramos que não é bom você contar os projetos de Deus da sua vida para outras pessoas. Nem todas as pessoas entenderão o trabalhar de Deus. Nem todo mundo aceitarão o projeto de Deus da sua vida. Por isso que o grande segredo para nós alcançarmos a nossa vitória, as promessas de Deus, é ficar em silêncio e esperar que Deus possa cumprir com a sua palavra em nossa vida. Porque às vezes pode demorar um dia, um ano, um mês, 10 anos, 5... Meu Deus do céu. Quantos anos tem você esperando a promessa de Deus? Agora não se preocupe não, que a promessa de Deus vai se cumprir no tempo certo. Deus prometeu filho a Abraão quando ele tinha cerca de 75 anos. Isso vai se cumprir quando ele tinha 100 anos. Foram 25 anos de espera do nosso pai da fé. E tem pessoas já entrando em desespero porque tem um ano clamando, 2 anos. Pelo amor de Deus, segura a tua bênção aí para você não perder a sua vitória. Então, a preferência do pai por José. Jacó, por José ser o primogênito da esposa que ele amava, a Raquel, Jacó tem uma inclinação maior por José. Jacó tem um amor maior por José. Jacó tem um diferencial por José. E deixa eu abrir um parênteses para falar um pouquinho sobre famílias, até porque eu gosto muito de famílias. Sou palestrante também para casais, para família. Tanto que aqui até ganhei um presente, tá vendo aqui a caneca minha, ó? Encontro de casais da congregação da Água Comprida. Já agradeço ao nosso irmão Carmerindo, aquele povo ali, tá bom? Então, um grande erro de Jacó foi exatamente isso. Ele também tem essa preferência por José. Um pai, irmãos, ele nunca pode demonstrar essa preferência por um filho e deixar o outro. Porque isso traz frustrações, isso traz decepções, isso cria sentimentos de inveja. E Jacó, ele caiu nesse erro de amar mais a um e demonstrar esse amor maior pela vida de José. E isso daí trouxe uma grande revolta no meio da família dos seus irmãos. Tanto que Jacó, dá de presente uma túnica colorida a José. Essa túnica colorida, segundo alguns estudiosos, vão nos afirmar que dá um destaque maior a José. Dá talvez o direito de José ter as suas bênçãos maiores do que os demais. Essa túnica que José recebe do seu pai Jacó, o coloca como destaque. Lhe coloca talvez como filho preferido. Lhe coloca até lhe dá talvez o direito de receber mais doações, receber mais privilégios, receber mais herança do que os demais. Então esse destaque que José recebe de Jacó lhe traz prejuízos para a sua vida. Olha, destaque que o homem lhe coloca pode lhe trazer prejuízos para a sua vida. Mas quando Deus lhe coloca em destaque, Deus lhe guarda e lhe protege. Cuidado quando você for colocado. Cuidado se você for colocado em lugar de destaque pelo homem. Tenha certeza que as lutas serão maiores para com a sua vida. Então, no ponto 1, a preferência do pai por José trouxe prejuízos para toda a família. Toda a família acabou pecando por causa dessa demonstração de Jacó por amor maior a seu filho José. Isso vai trazer, irmãos, muitas consequências dentro da família. E eu vou dizer, irmãos, o grande projeto do diabo é isso. É destruir as famílias. É tirar a paz da família, é tirar a comunhão da família. É tirar a harmonia da família. E nós precisamos guardar a nossa família. E nós que somos lideranças, nós que somos pais, né? Vocês que são mães, precisam ter esse compromisso de deixar a família unida em Cristo Jesus. As bênçãos de Deus em meio à dor. José agora é feito um grande projeto dos irmãos, acaba tentando matar José, acaba vendendo José como escravo para o Egito. Mas tudo isso, irmãos, a mão do Senhor estava protegendo a vida de José, porque Deus tinha um projeto maior na vida de José. Os irmãos tentando atrapalhar, e no entanto Deus guardando e protegendo a vida de José. Porque é assim, meus irmãos, dificuldades nós vamos ter. Agora, se formos fiéis a Deus, Deus vai nos guardando, Deus vai nos protegendo diante da situação. Isso não quer dizer que nós não teremos dificuldades. Isso não quer dizer que nós não seremos jogados no poço. Isso não quer dizer que nós não seremos vendidos. Mas em meio a tudo isso, Deus trará um projeto maior para a minha e para com a sua vida. Mas precisamos ficar também na posição de vasos e de instrumento do Senhor. José
agora é levado até o Egito, vendido a Potifar como escravo. Potifar coloca dentro da sua casa como seu escravo. E, no entanto, onde José vai chegando, a bênção de Deus vai chegando. Olha que interessante. A casa de Potifar foi muito abençoada por causa da presença de José. Olha que coisa interessante, irmãos. José, servo de Deus. Potifar, servo do Egito. Mas quando José chega na casa de Potifar, as bênçãos de Deus também chegam. Sabe o que eu quero dizer para você? Que a minha vida, a sua vida, tem que ser canal de bênção onde quer que você passe. No seu trabalho você será canal de bênção, na sua casa será trabalho de bênção, na sua escola, na sua profissão, na sua igreja. Onde quer que nós estejamos, nós devemos ser canal de bênção para as pessoas que estão ao nosso redor. Nós não podemos também querer ser abençoado, nós devemos também abençoar. E a bênção de Deus pode acontecer quando você chegar em um lugar. A bênção de Deus chegará com você. É isso que aconteceu com a casa de Potifar. Foi abençoada por causa de José. Tem pessoas que estão ao seu redor que serão abençoadas por causa de você. Tem vizinhos seus que serão abençoados por causa de você. Oh, glória! Mas que nós possamos ser José, irmãos. Ficar atentos e sempre servindo ao Senhor. E José agora também tem um crescimento. Potifar lhe coloca agora como chefe da sua casa, da sua residência. Mas, em meu crescimento, em meu destaque também, vão aparecer sempre inimigos. E essa esposa de Potifar coloca os olhos sobre José e tenta tê-lo, tenta possuí-lo, tenta dominá-lo, tenta chamar para o pecado. E José agora, todo o clima foi voltado para que José pudesse pecar. A esposa de Potifar prepara uma cilada para que José pudesse estar deitando-se com ela. E interessado, nós percebemos, irmãos, o grande segredo de José não ter pecado. Olha, vou revelar aqui agora para você, viu? O grande segredo que fez com que José não pecasse com a esposa de Potifar. Olha, interessante, o grande segredo vai ser revelado aqui agora. E serve para mim, serve também para você. A esposa agora prepara esse laço e José nos ensina uma coisa bastante forte. José, ele não tentou vencer, não tentou convencer. José, ele não cedeu o pecado. José fez algo que eu preciso fazer você também. José fugiu, saiu correndo desesperadamente. Porque se José ficasse, seria difícil não pecar. Então o grande segredo para que nós não venhamos pecar é fugir. A própria Bíblia vai nos dizer, fugir da aparência do mal. Nós não somos melhores, nós não somos mais fortes do que ninguém. Nós não temos mais capacidade do que ninguém, não. Nós não somos super-homens, não. Nós somos carne, nós somos defeituosos, nós somos pecadores, e para não pecarmos, vivemos da prática do pecado, muitas das vezes é necessário fugir da aparência do mal, e foi isso que José fez, foge da aparência do mal. Mas a esposa de Potifar prepara novamente uma nova cilada, para que José pudesse estar pecando, e acusa ele, que tem tentado assim sufocar, tem tentado assim usá-la, tem tentado assim possuí-la, e com isso Potifar manda agora José para a prisão. Sabe que negócio, o que está ruim pode piorar? Foi assim que aconteceu com a vida de José. Aí José agora é jogado na prisão, mas Deus, mesmo na prisão, Deus estava cuidando de José. Ah, pastor, quer dizer que se eu estiver na prisão, Deus vai cuidar de mim? Depende, porque você está nessa prisão. Muitas das vezes estamos em prisões porque nós procuramos. Muitas das vezes nós estamos em prisão porque nós somos culpados realmente. José teve o cuidado de Deus na prisão, porque José estava de consciência tranquila. José não tinha pecado. Agora tem muitas pessoas fazendo as coisas errado e querendo que Deus conserte, querendo que as bênçãos de Deus, irmão, não vai vir, meu irmão. Ou nós nos convertemos, ou nós nos humilhamos na presença do Senhor, ou não adianta, irmãos, nós queremos socorro porque a palavra, não, o socorro de Deus vai estar a partir do momento que você se coloca na direção e na vontade do Senhor. José teve o cuidado de Deus na casa de Potifar, porque José era fiel a Deus. José teve o cuidado de Deus na prisão, porque José era inocente. E aí Deus protege a vida de José lá, revela sonhos, revela situações, e agora Deus começa a criar uma situação para que José possa ser levado até Faraó. Olha, Deus cria situações para que José possa ser levado até Faraó. Irmãos, Deus cria situações novas para te colocar no lugar de destaque. Deus move o céu, Deus move a terra, Deus move os reinos, Deus move o que for necessário para cumprir com a sua promessa. Às vezes você pode até não estar na fila, às vezes você pode ser até o último da fila, mas se for o propósito de Deus, Deus te coloca em lugar de destaque na hora certa e no tempo certo. E assim vai acontecer com a vida desse homem chamado José. Deus cria a situação, o faraó tem um grande sonho e ninguém consegue entender nem interpretar esse sonho. Mas agora é chamado José.
dentro da prisão, na prisão, prosperando, crescendo, ajudando. É interessante, irmãos, que José, mesmo na prisão, ele continua ajudando as pessoas. Isso que é amor cristão, irmãos. Tem muitas pessoas que quando acontece a coisa ruim, ele se isola, ele se afasta, não quero saber de nada, não, só vou sair daqui depois dos meus problemas serem resolvidos. Às vezes tem pessoas que estão ao nosso lado, que está tendo problemas maiores do que o nosso. E às vezes nós temos condições de ajudar o outro. E nós devemos ter essa voluntariedade, assim como teve José. Mesmo passando pela mesma situação, mesmo na prisão. Mas José não deixou de ajudar as pessoas que estavam necessitando de ajuda e que ele poderia assim fazer. E agora, José vai até Faraó, interpreta o sonho. E Faraó fica abismada com tanta sabedoria e tanto entendimento. Aquele que estava na prisão, irmãos, Deus tinha um propósito maior na vida dele. E é necessário nós percebermos isso. Você que está todas as pessoas que estavam no palácio, ninguém tinha condições de interpretar o sonho. Quem tinha o poder disso, que tinha autoridade para isso, estava na prisão. Nem todo mundo que está no palácio tem autoridade de Deus para fazer milagres, para resolver situações. Nem todo mundo que está no palácio tem situações tem poderes, autoridades para conseguir resolver os problemas. Tem muitos homens de Deus, tem muitas mulheres de Deus que não estão nos palácios, estão nas prisões. Homens e mulheres de Deus não estão em destaque, estão nos holofortes, estão nos bastidores. Tem muitas pessoas, mas não se preocupe não, porque vai chegar um momento em que Deus vai te tirar dos bastidores, do anonimato e te colocar lá em destaque, assim como fez com a vida de José. Mas isso não estou dizendo para todo mundo, eu estou dizendo para quem é fiel, para quem anda na presença do Senhor e que anda buscando a parte de Deus. José chega agora até a presença de Faraó. Olha só que trajetória magnífica. Vai ter os sonhos, vai ajudar os seus irmãos, jogado na cisterna, vendido como escravo, comprado por Potifar, chefe da casa de Potifar. Depois Potifar, a mulher amucilada, vai para a prisão, vira chefe da prisão, interpreta sonhos do copeiro, do rei e também do padeiro. É chamado até a presença agora de Faraó, interpreta os seus sonhos. Irmãos, só Deus para fazer isso. E que estrutura emocional tinha esse José. Quantas pessoas numa situação dessa já tinham entrado em desespero, já tinha desistido de ministério, já tinha desistido de pregação, já tinha desistido do louvor. Não são as situações difíceis que vêm na nossa vida que quer dizer que Deus não esteja conosco. Às vezes nós só estamos passando por um processo. Às vezes nós só estamos passando pelo deserto para nos fazer melhores, para nos fazer mais fortes, para criarmos raízes, para que nós possamos ter estabilidade. Talvez seja Deus somente preparando a nossa base, para que nós possamos suportar tudo aquilo que Deus tem preparado para com as nossas vidas. Então José agora chega na casa do faraó, no aposento de Faraó, interpreta os sonhos. Faraó agora ali coloca como grande governador do Egito. O grande projeto o projeto de Deus na vida de José era fazer de José governador do Egito. Porque o povo de Israel precisaria de um lugar de proteção e de cuidado, e seria exatamente ali. E assim José agora vive no Egito, traz os seus filhos, os seus pais, seu pai Jacó, os seus irmãos vão para o Egito também, serem cuidados por Deus. E todas as pessoas que prepararam a cilada, todas as pessoas que não acreditaram nos sonhos, todas as pessoas que até dificultaram o projeto de Deus realizar, todos tiveram que ver e aplaudir o projeto de Deus acontecendo na vida de José. Todos que desacreditaram tiveram a oportunidade de ver a mão do Senhor operando na vida de José. Irmãos, ninguém consegue impedir o trabalhar de Deus, não. Ninguém consegue impedir o trabalhar de Deus. José agora, sua família, a família de José, de Jacó, vão para morar no Egito, a ser cuidado pelo Egito. Cerca de 75 famílias são alojadas no Egito, cuidado pelo Egito, protegido pelo Egito, porque o governador era José. Nisso aí, Israel passa cerca de 430 anos. E vai chegar um período no final, que esse povo que tanto ajudou o Egito, agora vai ser escravizado. E nós vamos deixar para comentar na próxima lição. Mas já peço a você, se você é novo no nosso canal, se inscreva no nosso canal. Ative o sininho para receber novas notificações. Deixa seu like, deixa seu comentário. Mas eu espero que Deus possa estar levantando José.
que você possa ter sabedoria de José, que você possa ter visão de José, que você possa fugir da aparência do mal, que você não possa ceder ao pecado, que você não venha se decepcionar pelos seus irmãos, pelas suas lideranças, que talvez não vão entender o projeto de Deus na sua vida. Fica firme, fica constante, não desista. Se o projeto de Deus não aconteceu ainda na sua vida, porque não é a hora, mas na hora certa, Deus vai agir para cumprir com as suas promessas. Mas que Deus lhe abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim quiser.